Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, vamos para o Salmo do dia. E eu quero falar do Salmo 1. Apenas o versículo 1. Salmo 1, o versículo 1. Diz assim o texto, a palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse primeiro versículo do Salmo está dizendo que é muito feliz, afortunado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O Salmo 1 está dizendo que esse homem é feliz quando ele não fica, não se detém no caminho dos pecadores. E eu fiquei pensando, que caminhos são esses? Caminhos dos pecadores. É o caminho largo, é o caminho do pecado, é o caminho da distância de Deus. Que caminho o homem deve andar? E você que está ouvindo esse salmo, qual é o caminho que você está andando? A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece ser direito, parece, mas não é. O final deles são caminhos de mortes. Precisamos pensar um pouco qual o caminho, que direção estamos tomando. Jesus Cristo também falou sobre caminho. Ele falou sobre um caminho largo e o caminho estreito. Ele disse que o caminho largo é o caminho da perdição. É o caminho que muitos estão por ele. Pode tudo, vive do jeito que quer, conforme os seus pensamentos. Nesse caminho não há respeito, não há temor de Deus. O caminho largo é o caminho da depravação total. É o caminho dos deuses, do envolvimento com o mundo. Às vezes esse caminho, ou sempre, é um caminho sem volta. A Bíblia fala aqui que tenha cuidado para não andar nos caminhos, ficar detido no caminho dos pecadores. E uma pergunta que é inevitável ser feita: qual é o caminho que você está trilhando? Jesus Cristo fala de outro caminho no Sermão da Montanha. Ele fala do caminho apertado, o caminho estreito. É o caminho da renúncia. Esse caminho, às vezes andamos até e achamos que levamos desvantagem. Esse caminho é o caminho do amor, do perdão, estreito. Porque o mundo não quer mais caminhar perdoando, nem amando. Jesus Cristo, ele diz no Sermão da Montanha que esse caminho é apertado. E são poucos que passam por ele. Não sei se você já parou para ler. Quando Jesus Cristo ele fala sobre esse tema, alguns chegam até a dizer: olha, o caminho é estreito. Mas ele é estreito mesmo. E Jesus Cristo, ele falou sobre 2 caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. Queridos irmãos, essa mensagem fala que é feliz o homem que não anda nesse caminho largo. E nesse Sermão da Montanha, Jesus Cristo trata desse assunto. E devemos ter cuidado o caminho que estamos andando. 2 caminhos a Bíblia aponta. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus Cristo fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta
Espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Capítulo 7, versículo 14 de Mateus diz assim: porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Dois caminhos, duas portas, a porta larga e a estreita. Larga entra tudo, a estreita é a renúncia, é o temor de Deus, é o respeito, é a consideração, é lembrar dos favores de Deus, é não pecar contra Ele. Dois caminhos, o largo e o estreito. O largo é o caminho dos escarnecedores, é o caminho da tristeza de um pai, de uma mãe, de um filho, é a tristeza de uma família. Existe dois caminhos. Um leva para a vida eterna e o outro para a morte eterna. Queridos irmãos, e hoje, lendo aqui esse salmo, onde o salmista ele começa dizendo que é feliz quem não anda nesse caminho, bem-aventurado é quem não anda nesse caminho, no caminho dos pecadores. Esse caminho é o caminho dos olhos. Provérbios capítulo 21 fala sobre isso. É o caminho que agrada às vezes os olhos. Provérbios 21:2 está escrito: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas é o Senhor que sonda os corações. Esse caminho que muitos andam, o caminho da perdição, ele é o caminho do engano. 14:12 de Provérbios está escrito: há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Caminho dos próprios olhos, caminho do engano, caminho do perigo. Provérbios 4:14. O caminho no escuro. Provérbios 4:19. O caminho da não obediência, da teimosia e da rebelião. Precisamos andar com Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. E o que anda no caminho reto, esse me servirá. Caminho de retidão, caminho de temor a Deus. É o salmo do dia hoje. E a pergunta: qual caminho você tem andado? Cuidado. Tem caminhos que parecem estar indo bem, mas lá na frente você vai se arrepender de ter começado a andar por ele. Sua mãe aconselha, seu pai, sua igreja, quem sabe seus avós, aconselha você a dizer: não vá por esse caminho. Cuidado com essas amizades, cuidado com essa namorada, cuidado com esse namorado. Só lá na frente, quando a gente vai num caminho que não obedece, aí vai perceber o quanto estávamos enganados no caminho do engano. Salmo 1 diz que é feliz quem não anda por esse caminho. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Salmo 1, uma boa reflexão para começar nossos dias. Cuidado por onde você está andando. É enganoso. Cuidado com essa proposta. Parece ser muito boa. Tem um ditado no mundo que diz que quando a esmola é grande, o cego fica desconfiado. Cuidado. Analise. Quando houve uma contenda entre os pastores de Ló e de Abraão, Abraão disse: não é bom que fiquemos em contendas. Somos parentes. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe o teu caminho. Eu vou para outro lado.
E Ló olhou, viu um caminho bonito, uma campina, um campo verdezinho. E disse: eu quero ir para lá. Ele tinha muitos animais. Abraão: então vá. Porque encheu os olhos dele. Às vezes tem proposta, tem caminhos que enchem os olhos. Mas no final, a gente sem saber está entrando em Sodoma e Gomorra. E lá vai perder muita coisa. Lá ele perdeu a esposa. Que Deus abençoe. E que possamos andar pelo caminho estreito. Renúncia, obediência. Esse caminho é o caminho da vida eterna. É o caminho que agrada a Deus. Salmo 1. Em que caminho você está andando? Salmo 1 é o salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.